Sr. Representante da República, Sr. Presidente do Governo Regional, Excelências, a minha primeira palavra vai para os membros do júri. Bem merecem uma salva de palmas. Estão ali. Pois a segunda palavra vai para as 4 vencedoras. Há uma mais vencedora do que as outras, mas são todas vencedoras. Porque tendo havido tantos concorrentes, tantas e tantos, são estas 4 jovens, cheias de presente e de futuro, a obterem os 4 prémios, primeiro, segundo, terceiro e menção honrosa, a idades diversas, 12º ano, 2, 9º ano, 2, mas já excepcionais. Excepcionais. Eu cumprimento todas e, se me permitem, como não ouvimos o texto das outras, vou inspirar-me no texto da Joana. Se forem todos os textos iguais ao da Joana, revelam. Isto é a deformação do professor, não é do presidente. Primeiro, que escrevem muito bem na língua portuguesa. Escrevem muitíssimo bem. O texto da Joana é primoroso. Eu que sou um analisador, um examinador terrível, menos no fim já da carreira, mas no início terrível, encontrei só uma repetição da mesma palavra, diversificadas. Aparece 2 vezes. O resto é primoroso. Nos substantivos, na qualificação, no ritmo, na pontuação, no encontrar para cada autor alguma coisa que é exatamente o que ele pensou e escreveu, exatamente, o encadear os vários autores com naturalidade, o encontrar uma fórmula atual, eu diria atualista, para a língua portuguesa e para essa cimeira de escritores da língua portuguesa, nos Jerónimos, e que é uma cimeira, como hoje há tantas cimeiras, com 2 dias, um de trabalho e o outro de conclusões, o dar a Camões a palavra final, mas quem teve a ideia e quem lê as conclusões ser Fernando Pessoa, que é uma ligação entre séculos muito diversos, na mesma língua, utilizada de forma diferente, o depois fazer uma seleção de escritores muito variada, muito diversificada, diria a Joana, porque são de vários tempos, alguns atuais, ou quais atuais, outros mais antigos. Padre António Vieira, por exemplo, atuais, Eugênio de Andrade, quais atuais, Cesário Verde, atualíssimos, Herberto Helder, e, portanto, uma combinação muito, muito imaginativa e talentosa, que é de supor que não seja fruto de uma colagem de pensamento alheio, porque tem um fio condutor que revela um pensamento próprio. As conclusões são Pessoa no seu melhor, mas adaptado àquilo que é hoje a realidade da língua portuguesa, porque não havia, no tempo de Pessoa, a comunidade de países da língua portuguesa na expressão de lusofonia. É uma adaptação aos tempos de hoje. Uma visão universal, com uma referência às comunidades, e qualquer coisa que lá está, não sei se está tão explícito assim, mas atravessa todo o texto, e que é isto que é a grande força da nossa língua para nós, mas que é para muitos outros que falam português, que é nós pensamos em português. E por isso é que a tradução de um texto de uma língua para outra língua é tão difícil. Não é encontrar na outra língua o equivalente na palavra, é no espírito. Nós pensamos em português. Não pensamos em francês, não pensamos em castelhano, não pensamos em inglês ou em alemão. E depois até digo mais,
É uma língua tão plástica que pensamos em português e dentro do pensar em português, há várias formas de pensar em português. Há em vários países que falam português e até há dentro de Portugal. Até há entre o continente e cada uma das regiões autónomas e há dentro do continente e às vezes dentro de cada região autónoma. É uma riqueza excepcional. E, portanto, eu felicito na Joana todas as demais, mas felicito a iniciativa também da criação do prémio, que mostra que, mais uma vez, é uma mulher a ter essa iniciativa. É muito deprimente para mim, homem. Muito deprimente. O único homem que interveio para entregar prémios. Não, há ali um herói que me acompanha no júri. Somos dois, há uma cota para homens. Quem cria é uma senhora, maioria de senhoras no júri, unanimidade nas premiadas. E olhando à volta nos presentes, maioria de jovens, também mulheres. Ora, isto para mim é uma certeza de futuro. Primeiro porque temos mais portuguesas do que portugueses. E mais madeirenses do que madeirenses homens. Segundo lugar, porque é a minha experiência de professor, quando eu comecei, os melhores alunos eram homens. Depois vinham homens, depois vinham mulheres, depois vinham homens, em último lugar. E foi mudando no tempo. E quando terminei, os melhores alunos eram mulheres, depois homens, depois mulheres, depois homens. O topo, em primeiro lugar, mulheres, logo a seguir, em segundo lugar, mulheres, depois classe, entre a classe altíssima e alta e a classe média, havia uns homens, depois classe média, mulheres, e depois cá em baixo, a maioria de homens. Porque estudavam menos, porque eram mais imaturos, porque apanhava normalmente o primeiro e o segundo ano da universidade. Elas pensavam já no futuro, elas olhavam para os homens mais velhos e eles olhavam para um presente que era um presente ainda, com o devido respeito para eles, relativamente imaturo. Eram tratados, aliás, pelas contemporâneas com alguma condescendência e espírito matriarcal, pelos temas que discutiam e pela falta de preocupação com o futuro. Havia exceções, mas eram exceções. Eu sinto-me muito, muito feliz por este prémio, agradeço a iniciativa de quem a teve e de quem a assumiu depois em termos formais, o Sr. Representante da República, que é um madeirense muito especial. Começou por ser madeirense, depois fez a volta pela soberania e está a acabar madeirense. Que é uma volta, as pessoas acabam por onde começam. Lembrem-se disto na vossa vida. Vão acabar a vossa vida nas raízes, naquilo que vos marcou quando eram jovens. Dá-se essa volta toda, percorre-se o mundo, vê-se muita coisa e depois regressa-se às raízes. Quero agradecer muito sinceramente este prémio, mas quero agradecer àquelas e àqueles que participaram. Porque ao participarem, estão a dar vida à nossa língua comum, que é um dos ativos grandes que nós temos. Temos um ativo óbvio aqui à volta, o mar, é um ativo que nos leva a todo o mundo. Temos outro ativo, que é a língua que nos leva a todo o mundo, que está presente em todo o mundo. Não imaginam a sensação que eu tive quando, no meio das viagens por todo o mundo, fui ao Senegal. Senegal pertence à zona de influência francesa na costa ocidental africana. E encontrei milhares, mas milhares de senegaleses a falarem um português perfeito. Milhares. E depois me perguntavam, nós aprendemos o português, e agora?
Vamos para onde? Eu disse, bom, não têm de ir todas para Portugal, podem ir para Angola, podem ir para Moçambique, podem ir para o Brasil, podem ir para organizações internacionais, podem ir a vários pontos do mundo, porque o português é cada vez mais uma língua, formal ou informalmente, oficial de organizações em todo o mundo. Governamentais e não governamentais. Ora, este português só tem futuro através de vós. Através da minha geração, tem mais uns aninhos, com generosidade, mais uma década e meia, 2 décadas de futuro. No vosso caso, tem muitas décadas de futuro. E é um trunfo essencial, como o mar de que falávamos hoje à tarde. É um trunfo para Portugal. Só podemos ter, e hoje recebemos a boa notícia, um secretário-geral que vai ser reeleito nas Nações Unidas, entre outras razões, por causa da língua portuguesa. E a língua portuguesa fica a dever-vos a vocês aquilo que é o terem participado e o terem vibrado com essa experiência. E nunca mais se vão esquecer deste dia. Nunca mais. Eu nunca ganhei um prémio assim. Ganhei outros, mas não ganhei um prémio assim, no liceu. Não ganhei. Chamava-se liceu naquela altura. Nunca ganhei um prémio de língua portuguesa. Mas se tivesse ganho no 9º ano ou no 12º, o dia do reconhecimento da atribuição desse prémio era um dia marcante para o resto da minha vida. Primeiro, porque não voltam a ter a idade que têm. Nunca mais. Aproveitem bem, porque nunca mais. Segundo, porque são 4 numa geração de milhares e milhares e milhares de jovens, elas e eles. Portanto, é uma experiência irrepetível na vossa vida. Quando amanhã se levantarem e se virem ao espelho, digam uma coisa que é fundamental e que eu dizia aos meus alunos: nós, portugueses, somos muito bons. Porque temos a tendência para nos minimizarmos. Falta-nos às vezes amor próprio, autoestima, mas não às 4 que acabam de ser premiadas. Que tenham sempre, toda a vida, o orgulho de serem portuguesas, mas serem portuguesas como são, com as qualidades que revelam. Mantenham essa autoestima, esse amor próprio, porque são mesmo muito boas. São muito boas. São das melhores da vossa geração no quadro em que se organizou e concretizou este prémio. Muito obrigado às 4, em nome de todos os portugueses, que todos eles falam a língua, mas não têm o talento que vocês têm para escrever em português, projetar o português e assim projetar em Portugal. Muitos parabéns.